A crise econômica do município, os reflexos dela para o cidadão, o perfil econômico de Nova Lima, extremamente dependente da mineração, são assuntos que serão abordados no Banqueta em Foco de hoje. Recebemos em nossos estúdios o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e atual vereador Silvano Aguiar. Silvano, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Fred. Boa noite, público que nos assiste de casa. O prazer é meu. Muito bom estar com você aqui hoje, Fred. Silvano, eu queria que você passasse para o público de casa um pouco da sua trajetória, até para entender o porquê que você é o nosso convidado de hoje para falar de um tema tão importante quanto é o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento do nosso município, né, Fred? Isso. Bom, Fred, você sabe que eu digo sempre que pobre, ou ele vai morrer pobre, ou ele vai ser empreendedor. Nasci em Rio de Peixe, até 18 anos eu morei ali em Bela Fama, naquela região. O meu primeiro emprego foi na Prefeitura Municipal de Nova Lima e eu fui impulsionado por várias pessoas a fazer da minha vida de uma outra forma, sabe? E depois de 9 anos de prefeitura, eu entendi que era hora de eu pedir conta, larguei aquilo tudo, fui trabalhar com antenas parabólicas, com Sky, fui pioneiro da telefonia celular em Nova Lima, a gente acreditou nesse mercado de telefonia celular em Nova Lima e graças à população de Nova Lima e nessa minha crença que isso daria certo, a gente teve muito sucesso. Esse sucesso me possibilitou acreditar ainda mais nessa cidade que eu amo tanto. Então eu me preparei para chegar onde eu estou hoje, estudei, sou formado em administração, pós-graduado em administração. Eu acredito que toda pessoa que acredita num futuro, ele tem que se preparar para isso e eu acho que isso me habilitou não só a ter sido secretário de Desenvolvimento Econômico na cidade de Nova Lima, mas também para chegar à Câmara Municipal e desenvolver os meus trabalhos. Você passou por vários cargos dentro da Secretaria de Desenvolvimento até ser secretário. Sim, passei por várias, comecei na Secretaria de Ação Social, hoje Desenvolvimento Social, sempre trabalhando com a questão do emprego, né, da qualificação da mão de obra, sempre acreditando nisso e daí fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, passei por várias etapas em vários cargos e cheguei a ser secretário. Silvano, hoje a cidade, a prefeitura está passando dificuldades e acredita essas dificuldades a questão da queda da arrecadação devido à queda no preço do minério. Sim. Há 2 anos atrás, o minério, a tonelada do minério, chegou a ser negociada a $190. Hoje é vendida a $50. E dizem os especialistas que o preço só vai melhorar em 2018. E os mais otimistas falam que vai ser no máximo 80. A pergunta é, a crise que está passando a prefeitura é proveniente somente da questão da mineração? Eu acho que isso é uma grande... com certeza a mineração ela impacta uma cidade igual Nova Lima, que viveu da mineração. É lógico e evidente que se a mineração entra em crise, a cidade, teoricamente, também entra em crise. Mas eu penso que a crise ela não é só da mineração. A crise é do país. Aliás, a crise é mundial, né? Então, eu penso que a partir do momento que o país entrou em crise, as questões todas, né, que são ligadas ao desenvolvimento começaram a desacelerar, a mineração também acompanhou esse boom e Nova Lima vem sofrendo com isso. Então, eu não poderia dizer que a crise ela é especificamente proveniente só da mineração. É um conjunto de coisas que, na minha opinião, foi o mesmo conjunto de coisas que levou ao desenvolvimento da cidade, que hoje entrou em crise e a cidade vive essa situação desagradável que nós vivemos, um momento desafiador, eu acho que é um momento para pessoas de coragem. E muita gente diz que o município está nessa crise toda vou repetir crise, né? Está nessa crise toda devido à crise do preço do minério. Sim. E o minério a gente sabe que vai acabar. Sem dúvida nenhuma. Quais ações você acha que a prefeitura, que a sociedade deveria tomar
desde já, para que lá na frente, quando o minério acabar, nós vamos ver de quê? Quais ações deveriam ser feitas para a gente tentar mudar um pouco o perfil econômico da cidade? Ô Fred, primeiro com relação ao preço do minério. Tem uma coisa aí no preço do minério. Quando você fala de 2 anos atrás, é um pouco mais de 2 anos, esse valor de 190. Né? 180, 190, o valor do dólar era 1. Né? A gente tinha o dólar num patamar mais controlado e tal. À medida que o dólar foi subindo, esse preço foi caindo. É natural que isso aconteça, não é mesmo? Isso aconteceu não foi só com o minério, com todas as commodities. Todas as cidades que vivem de produtos, né, especificamente como o minério, viveu esse problema. Porque o mundo vive esse problema. Então, a partir do momento que o dólar subiu demais, o preço caiu. Então, esse valor hoje, ele não representa aquilo que era lá atrás, mas de qualquer maneira, ele ainda é infinitamente menor do que aquele. Mas não é tão grande quanto parece, na hora que você compara com o dólar. De forma alguma. Bom, com relação ao que você questiona, né, o que nós podemos fazer para o futuro, eu penso que o que a gente desenvolveu no passado, né, a Secretaria de Desenvolvimento, a Prefeitura de Nova Lima, trabalhando com foco nas pessoas, trabalhando com foco no desenvolvimento das pessoas, eu penso que nós temos que resgatar um pouquinho disso que vinha sendo feito na cidade, sabe? Eu penso que a Escola de Línguas, por exemplo, ela tem uma importância muito grande nesse mundo globalizado que a gente vive hoje. Esse trabalho, a questão do turismo, por exemplo, que vinha sendo impulsionada, né, lá na Secretaria de Desenvolvimento, nós trabalhamos muito a questão do turismo, visitamos todas as regiões de Nova Lima, visitamos todas as áreas, entendemos o que era o turismo, o que o turismo representava para essas regiões da nossa cidade, e em algum momento isso se perdeu. Eu penso que seria interessante o resgate dessas políticas públicas voltadas especificamente com foco na qualificação das pessoas, na melhoria, né, da capacidade que as pessoas têm de se enriquecer do ponto de vista intelectual. Eu acredito que se a gente voltar, porque nós já fizemos muito no passado, você concorda? Nós já temos várias pessoas que estudaram, que hoje falam mais de uma língua, e isso no mercado de trabalho tem um preço muito grande. Eu penso que se a gente continuar focando nessas questões, se Nova Lima conseguir transformar esse royalties do minério, que as pessoas falam que é um imposto, não é um imposto, é uma contribuição que a mineração dá para as cidades onde ela minera, e que vai fazer com que o município se desenvolva. Então, nós precisamos de focar novamente esse retorno que o minério tem nos dado, nós temos que focar novamente para um investimento nas pessoas. Eu penso que se a gente fizer parte disso, resolve o problema, parte disso. Você tocou no assunto. Nós vamos falando aqui, as coisas vão... Voltar um pouco para você explicasse para a pessoa de casa como que funciona a questão do CEFEM, né? CEFEM é o imposto proveniente da atividade minerária. Como que é essa divisão? O CEFEM vem todo para o município? Não, esse é outro engano, né? As pessoas pensam que o CEFEM é do município, mas na verdade ele é partilhado. A federação, né, a União, ela fica com 12%, os estados ficam com 8% e o município recebe 65% dos royalties do minério. Importante essa pergunta, interessante essa pergunta que você me fez. Tem uma batalha muito grande que no ponto político tem reflexos na economia do município que tem a ver com a questão do marco regulatório do minério. Eu penso que todo novalimense devia estar acompanhando como que está o marco regulatório do minério no Congresso. Exatamente, no Congresso Nacional. Veja bem, nós podemos praticamente dobrar, é lógico que a conta não é bem exatamente essa, mas a gente vai sair de um CEFEM, que hoje a contribuição é de 2%, passar para 4%. Isso representa, por um município, em termos de número, acredito que mais de 13, 15 milhões, mais ou menos hoje. 2% sobre o que? Sobre a arrecadação. A arrecadação exatamente. A gente poderia dizer que como tem essa repartição aqui, né, entre a federação, nós podemos dizer que a gente vai dobrar a CEFEM da cidade de Nova Lima. É lógico, Fred,
que isso não resolve o problema de Nova Lima. Nós vamos voltar mais uma vez. Continuando no minério. Exatamente, nós vamos continuar no minério. Olha, é minério que resolve nosso problema? De maneira nenhuma. O que resolve nosso problema são outras ações, que eu, com certeza, a gente vai discutindo elas aqui durante esse nosso debate. Porque o que a população tem sentido falta é de que, nesse momento de crise, a prefeitura, o prefeito, lógico, óbvio, com todo direito, está fazendo os cortes nos custos e para tentar que a cidade continue nos trilhos, mesmo caindo a arrecadação. Mas a gente não escuta, por parte da prefeitura, ações para que possa mudar esse perfil econômico. Tanto é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico agora é um departamento da Secretaria de Trabalho e Renda. Sim, essa foi uma luta nossa na Câmara. Eu defendi durante muito tempo na Câmara que a Prefeitura fizesse fusões de secretarias. Porque vai ficar muito estranho aqui agora eu falar assim, puxa vida, não podia ter acabado com a Secretaria de Desenvolvimento. Não, a nossa proposta não era essa. A nossa proposta é que aquelas secretarias que são chave para o município, que elas fossem mantidas. Mas, infelizmente, as secretarias foram fragmentadas e o que é pior, que me perdoe se tiver acontecendo alguma coisa num ponto diferente do que eu vou dizer. Você muito bem disse, a gente não vê uma ação sequer dizer que a Secretaria de Desenvolvimento está trazendo para Nova Lima. Se estão fazendo para eles, a gente não tem essa notícia. Então não é uma crítica do ponto de vista assim, pô, não é essa crítica, é a crítica que eu falava ontem da comunicação da Prefeitura. Pode ser que eles estão lá trabalhando alguma questão para o município e tal, mas a população em si não tem conhecimento disso. Esse conhecimento, essa comunicação com a população, em algum momento, ela traz benefícios no sentido de dizer, olha, a coisa não está boa não, mas a gente está trabalhando nesse sentido. O que está sendo feito? Eu não sei, você sabe? E olha que eu sou vereador. E nós temos o jornal e a TV. Sim. Sim. Mas tanto é que por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente está fazendo esse programa, vamos fazer outros. Sim. Tá tarde de debater esse assunto? Antes tarde do que nunca. Com certeza. Né? A gente não pode deixar de debater para que a nossa cidade melhore cada vez mais. Sim. Pedir um minutinho, Silvano, nós vamos para o primeiro intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar sobre a questão do Sebrae de Nova Lima, como que anda a parceria com a Prefeitura de Nova Lima. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Produtores audiovisuais, estão abertas as inscrições para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de Todas as Telas. Inscreva seu projeto de série para televisão. Serão 60 milhões de reais, divididos entre as 5 regiões do Brasil, que vão ajudar a criar mais de 200 horas de programação para as crianças, para o público jovem e também para os adultos. Inscrições até 31 de março. Saiba mais em fsa.ancine.gov.br. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo.
ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. No Banquete em Foco de hoje, estamos recebendo o vereador Silvano Aguiar para debater a respeito do desenvolvimento econômico de Nova Lima. Silvano, você disse no início a respeito das ações que a prefeitura poderia tomar qualificar a população da cidade. Referente a essa questão da qualificação, você sabe falar como que anda o SEBRAE, como que anda o Tramig, como que anda também os outros serviços de apoio aos estudantes, como o Passe Estudantil? Sim. Fred, foi por isso que eu te falei que nós precisamos resgatar algumas políticas públicas do ponto de vista social na nossa cidade, né? Essa crise, ela exige do prefeito tomar decisões. E, infelizmente, às vezes, essas decisões acabam caindo no bolso dessas pessoas que são mais necessitadas. O passe estudantil, que eu acho que é um grande benefício para a nossa população, veja bem, o governo federal, com o FIES, com o ProUni, ajuda a população no sentido de se qualificar do ponto de vista superior. né? E a prefeitura dava ajuda no transporte. A gente sabe que tem muita gente que não tem condição de pagar esse transporte, uma vez que ele é caro. Então, infelizmente, a notícia que a gente teve, que eu tenho acompanhado, é que a população foi surpreendida com um corte substancial na questão do passe estudantil, né? Hoje, a per capita para a pessoa que vai receber o passe estudantil é R$ 500. Ou seja, eu até dei esse exemplo outro dia numa reunião da Câmara. Se o pai de família, que recebe R$ 1.510, só como exemplo, tá? Tem 3 filhos, e se a faculdade não é ele que paga, porque se for ele que paga, bate no valor, para per capita isso tem um valor. Se isso acontece, essa pessoa ela fica fora dos critérios. E aí ela tem que bancar esse transporte, que é no mínimo R$ 250 para ir até a Belo Horizonte ou pagar uma van. Então, eu penso que no caso do passe estudantil, infelizmente, a população teve uma perda muito grande. Com relação ao SEBRAE, é outra perda, assim, que, na minha opinião, eu tenho, Fred, um rapaz que trabalhou no meu gabinete, ele é tão empreendedor que hoje ele montou uma empresa para ele. Desculpa. Sem problema. Ele montou uma empresa para ele. O Abner, uma pessoa que eu admiro. Esse rapaz eu conheci lá no SEBRAE. Eu fui numa banca do SEBRAE e você vê como que as pessoas são preparadas para enfrentar o mercado de trabalho de frente, você entende? Então eu penso que não que o prefeito tenha cortado essa parceria, a gente sabe que a prefeitura continua bancando os meninos do 2º e do 3º ano, mas o primeiro ano que a mãe e o pai teria que já agora pagar a primeira parcela, eles não conseguem. Então, isso para a cidade de Nova Lima foi uma perda muito grande. A Ultramig, vamos bater palma. A Ultramig, o contrato está vigindo, os meninos estão sendo formados e foi um grande ganho. Então, eu penso assim,
Eu não estou aqui só para bater nas ações, até porque a gente entende as dificuldades hoje da prefeitura. Mas, especificamente na área de ensino a nível superior, aí não vamos nem falar do ensino já básico, né? Que nós temos avanços, mas também temos retrocessos. A nível de ensino superior, infelizmente, essas duas ações aí, elas precisam ser revistas e é dentro disso que eu tenho trabalhado, né, com o prefeito, e a gente tem conversado, no sentido de tentar reverter essa situação, principalmente do passe estudantil. O Abner é Aquazero. Aquazero, isso aí. Fazer uma propaganda para a empresa do Abner aqui. O Abner, eu lembro que uma vez eu estava no gabinete, ele chegou e falou, Silvano, eu vou sair do seu gabinete. Eu falei, puxa vida, bicho, não faz isso não. O cara trabalha, entende do que faz e tal. E falou assim, não, eu vou montar uma empresa para mim e tal. E eu pensei como se fosse um pai, né? Que um pai cria o filho para o mundo. E o Abner foi, está fazendo o maior sucesso. E eu fico muito feliz da Aquazero ser sucesso em Nova Lima. E eu tenho certeza que todo professor do Sebrae hoje se orgulha do Abner ao vê-lo trabalhando, desenvolvendo a sua empresa aí. A presidente da Associação Comercial, também do Sebrae, tem... Sim, exatamente, bem lembrado, Fred. Tati. A Tatiana. Olha, eu tive numa inauguração de uma academia social. Parece bobo que eu vou te falar, mas tem tudo a ver. A gente estava lá inaugurando a academia e aí a Tatiana estava presente. E me chama muito a atenção, e mais uma vez, é uma vamos dizer assim, num vocabulário vulgar, é uma cria do Sebrae, né? Olha o empreendedorismo dessa menina. A gente sabe que a família dela ela é de uma família muito empreendedora, mas a presença dela lá foi muito interessante para a gente, que a gente tinha ali a Vale numa parceria, dizendo dos 1.000 empregados que a Vale tem em Nova Lima, e me deu a oportunidade de falar assim, Tatiana, olha, eu quero ver você trabalhar para o comércio, para esse comércio que a gente está vendo, infelizmente, muita gente baixando a porta. Olha, eu já fui comerciante, Fred, e eu sei o que é baixar uma porta e falar assim, acabou, aqui o meu sonho se encerra nesse momento. E a gente sabe que as coisas estão acontecendo dessa forma, né? Então, eu penso que a gente está no momento da cidade que é um momento desafiador. Referente ao comércio, você tem alguma ideia de como a prefeitura poderia atuar mais próxima da associação comercial para ajudar mais aquele comerciante que, diga-se de passagem, o comércio da cidade, com toda dificuldade, é que mais emprega dentro da cidade, muito mais que Vale, muito mais que Anglo Gold? Sim. O comércio de Nova Lima vive um problema muito sério, aliás, sempre viveu. O comércio de Nova Lima sempre foi desafiador, inclusive na minha época. A proximidade com Belo Horizonte, com Belo Horizonte, com o BH Shopping, né? Ao mesmo tempo que ela é muito interessante do ponto de vista que ela traz um desenvolvimento para a cidade por essa aproximação, ela também afasta nesse sentido. Então, as pessoas, no momento de maior aperto, ele vai buscar sempre o melhor preço e, às vezes, o comércio ele não consegue acompanhar uma grande rede, uma empresa que tem uma estrutura maior. E aí o comerciante ele vai com jogo de cintura para tentar resolver as situações. Dentro da sua pergunta, eu penso que no início do governo de Carlinhos, eu lembro muito bem que a gente tinha um Comprando em Nova Lima. E às vezes as pessoas criticavam o Comprando em Nova Lima, mas aquele programa era extremamente importante do ponto de vista que ele capacitava os comerciantes da cidade para venderem para a prefeitura. E isso é muito interessante. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, olha, a prefeitura não compra do comerciante de Nova Lima e tal, mas não é tão simples vender para um órgão governamental. Não é, a prefeitura não compra, não é porque ela não quer, não. Ela quer comprar do pequeno, ela quer comprar daquela pessoa que está se desenvolvendo. Mas a burocracia é tão grande que muitas vezes ela não consegue. Um dos braços do Comprando em Nova Lima era capacitar, né, a pessoa, o dono de um pequeno comércio, para vender para a prefeitura. Né? O Sebrae faz isso muito bem. Quando a Lei 123 foi sendo implementada no Brasil, né, e Nova Lima, a gente esperava que isso fosse acontecer com muita força, eu lembro que o Sebrae esteve aqui nos ajudando, qualificando os comerciantes no sentido de fazer o comerciante vender para a prefeitura. Para a prefeitura de Nova Lima e para qualquer outra prefeitura. Né? Então eu penso que a prefeitura pode sim ajudar o comerciante nesse sentido, mas mais do que isso, por exemplo,
não é uma crítica, e mais uma vez eu volto a falar, o prefeito tem que fazer escolhas e a gente respeita as escolhas deste prefeito. Mas, por exemplo, hoje eu estava na porta da prefeitura, aí eu vi um cartaz lá, o ticket para o funcionário que não é concursado foi cortado. Eu, sinceramente, devia ter buscado esses números, mas não sei quanto que isso vai impactar do ponto de vista de valores no comércio. Mas é um valor, com certeza, considerável, primeiro para o profissional que trabalha na prefeitura, que contava com esse ticket, e segundo para o comércio da cidade, que recebe esse ticket e ele ajuda na economia do município, sabe? Então, eu penso que tem muita coisa para se fazer, mas eu concordo que o prefeito ele tem que tomar decisões e, às vezes, essas decisões elas não são agradáveis. Eu, sinceramente, Fred, eu te falo com muita sinceridade, eu não queria estar na pele do prefeito, de maneira nenhuma. Ele realmente passa por um momento muito ruim, né? E as demandas do comércio são tão pequenas. Um exemplo é que você diz a dificuldade, o comércio daqui tem proximidade com Belo Horizonte, BH Shop, por aí vai. Só que no final do ano, que é o momento do comerciante ganhar o seu dinheirinho a mais, a cidade é invadida por camelôs. Por camelôs e ambulantes. Concordo. A Tati vai lá na prefeitura, briga, e os camelôs estão tirando a venda dos comerciantes e, com isso, tirando emprego. Então, são algumas demandas, principalmente para o comerciante da cidade, pequenas. Concordo com você, E não é o prefeito, e sim são o prefeito não consegue cuidar de tudo. Não, quem dera. Não consegue. Cara bem intencionado, mas ele precisa de uma boa equipe para isso. Sim, a equipe, talvez, essa coisa do camelô que você coloca, ela é muito interessante. Talvez do ambulante, né? E eu penso que nessa crise agora isso vai ficar mais aguçado ainda, né? A pessoa é demitida de uma empresa e ele vê ali naquele valor que ele recebe de indenização a possibilidade dele ir para a rua vender alguma coisa, ganhar a vida dele honestamente ali, mas isso atrapalha aquele comerciante que paga o imposto dele, que está em dia com todos os impostos que ele tem e mais ainda, que concorre com o bandido que entra na loja dele e rouba, que concorre com a pessoa que está numa situação mais difícil e não paga a conta. Então, esse camelô, eu penso que a prefeitura tinha que estar atuando. Eu não sou contra a pessoa comprar o produto dele e vender, mas eu sou totalmente contra. Eu acredito que seja uma concorrência extremamente desleal eu comprar um produto sem nenhum tipo de imposto, sem nenhuma dificuldade, e ali vender, ganhar o meu, pôr no bolso e não ter um imposto para pagar. E nós estamos falando de camelôs que vêm de cidades de fora, sem serem regularizados. Ô Fred, você pega no carnaval, por exemplo, você vê aquele... Carnaval foi uma invasão. Aquela quantidade de camelôs. E aí eu vou dizer para você, a Tatiane, ela tem toda a razão ao reclamar, mas, por exemplo, entre um camelô da cidade, da nossa cidade, e um camelô de Belo Horizonte, eu vou ter que defender o daqui. Não era para eu estar defendendo nenhum dos dois. Mas eu penso que nós temos que abraçar os nossos. Isto. Silvano, voltando um pouco ainda na questão do perfil econômico, que é o que mais preocupa o cidadão novalimense. Quais são nós vivemos da mineração, a mineração vai acabar. Quais são os outros perfis que a cidade de Nova Lima pode investir, na sua opinião? Fred, eu tenho 47 anos. Eu me lembro muito bem em 2004, mais ou menos, um pouco antes, de 98, 99 até 2004, a gente vivia aqui a Anglo Gold cessando as suas atividades. Isso. E aí um desespero, as pessoas tinham um desespero verdadeiro e a gente via os pais de família, as pessoas que trabalhavam, todos sendo demitidos e a gente ficou muito preocupado naquela época, o que seria o futuro dessa cidade. E Nova Lima, na minha opinião, ela foi caminhando e as coisas, de certa forma, se ajeitaram com a mineração de ferro dessa vez, né? Isso. E a gente... Nova Lima venceu. Para mim, Nova Lima é uma cidade vitoriosa, uma cidade que é pujante, a gente percebe nos índices todos, Nova Lima está muito bem qualificada, a Firjan sempre soltam isso, Nova Lima está sempre em primeiro lugar das cidades mineiras, desenvolvimento e toda essa questão. Acredito que em função de um trabalho. Eu penso que a vocação
de Nova Lima, a vocação econômica de Nova Lima, está muito voltada para a prestação de serviços. Você tem a região do Vale dos Cristais ali, a região eu sou mais antigo, eu falo de 6 pistas ainda, né? Mas é Vale do Sereno ali, aquela região toda. Ela tem empresas enormes ali, a Fiat está instalada ali, hospitais, né? O Biocorro, Vila da Serra, faculdades, tudo naquela região que gera para o município uma economia muito grande. Eu penso que o futuro de Nova Lima está exatamente nessas empresas. Se você pegar a região de São Sebastião de Águas Claras, e quando a gente fez o trabalho, na época ainda eu como secretário de Desenvolvimento Econômico, que eu dizia para você que nós visitamos todas as regiões, eu ficava assim maravilhado com a região de São Sebastião de Águas Claras, que é uma região que até muito pouco tempo não recebia investimento da prefeitura praticamente nenhum. Eu já vi que o asfalto chegou lá. Tem quanto tempo que chegou o asfalto em São Sebastião? 3 anos. Exatamente. Meio. Tem pouquinho tempo que chegou o asfalto em São Sebastião. Então, assim, a prefeitura nunca impulsionou assim, de uma forma muito efetiva o desenvolvimento daquela região, mas ela cresceu. Ela cresceu porque, na minha opinião, o turismo, ele por si só, ele já se impulsiona. Sozinho ele já... Ele já caminha. Aí você vai me perguntar assim, mas então por que a gente está nessa, né? Eu penso que a prefeitura precisa investir mais. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, por exemplo, à Secretaria de Turismo, longe de mim fazer uma crítica, até porque não sou da área, mas do ponto de vista de desenvolvimento econômico, o turismo de Nova Lima tinha que ser mais olhado. O turismo de Nova Lima é mais do que pequenas feiras e pequenos eventos. A festa da cerveja, por exemplo, na minha opinião, e aí eu tenho que elogiar a Secretaria de Turismo pelo desafio que foi realizar a festa diante de tantas dificuldades. Mas, na minha opinião, a festa da cerveja, ela por si só representa muito pouco. Mas as empresas que ela traz e que ela abarca e o turismo que ela desenvolve através daquilo ali é muito forte, você entendeu? Então, nesse sentido, eu penso que o turismo receptivo, nós não temos receptivo em Nova Lima, né? E nem tem, pelo menos num curto prazo, a gente nem tem esperança de ter. Então, o turista, ele vai lá no mapa, assim, outro dia até estava falando isso, a gente olhava esses mapas turísticos, né? Aí você vai, visite Nova Lima, aí você olha lá aquelas coisas maravilhosas e tal, mas você chega aqui, o turista ele fica meio perdido. Primeiro porque no centro da cidade não tem um hotel bacana para receber as pessoas. Então elas têm que ir ou para São Sebastião de Águas Claras, ou para Alphaville, ou para a região das 6 pistas, tá certo? Certo. São as regiões que vão abrigar um turista que vem de fora com qualidade. O receptivo não existe nessas regiões. Então, nós precisamos de ter os guias, de ter todo esse processo. E isso tem que ser fomentado pela cidade. Não adianta pensar que vai sair uma empresa de não sei onde, vir para cá e vai fazer esse investimento sem saber em que isso vai dar. Eu penso que a prefeitura tem que fomentar isso. E referente ao turismo, por exemplo, em Macacos, Sim. há anos se fala da famosa alça ali para tirar o trânsito de lá e até hoje não foi feito. Ele fica no papel, infelizmente. Referente ao Jardim Canadá, referente ao Alphaville. Sim. Olha, Jardim Canadá é uma região... as pessoas, eu ouvia há anos atrás, assim, Jardim Canadá é o futuro de Nova Lima. Não sei se você lembra, você deve ter pouco menos idade do que eu, ou alguma coisa... Fala assim, 36 anos. Não, então você tem bem menos. Então... A gente ouvia falar assim, Jardim Canadá vai ser uma outra cidade. Você já ouviu falar isso? Fala em questão de até emancipação. Exatamente. E eu penso que o Jardim Canadá realmente é o pulmão financeiro de Nova Lima, segura, principalmente enquanto a mineração ela está em atividade, as empresas que prestam serviço, né, para essa mineração estão todas instaladas ali. E a preocupação da prestação de serviço, quando você fala da mineração, é exatamente essa, que as pessoas... outro dia eu lia Jardim Canadá, porque tem assim, lugares que você lê e fala assim, tem 1.100 e tantas empresas. A Secretaria de Fazenda não fala esse número com precisão. Lia outro dia falando em 800 empresas. Tá. Se a mineração sair, aquela empresa que dá manutenção nas máquinas vai embora. Aquela empresa que dá manutenção nos caminhões vai embora.
Então, assim, eu penso que o Jardim Canadá precisa ser olhado do ponto de vista, por exemplo, de revisão do plano diretor. Requalificar algumas áreas ali, que possibilite que outras empresas venham para cá, que ocupe aquele espaço e que ocupe com uma atividade que seja mais permanente. O Jardim Canadá hoje vive um grande problema com relação à construção civil. A construção civil estava muito forte na cidade, você concorda? Todo mundo construindo prédio para todo lado, as grandes empresas todas instaladas lá, hoje elas viraram depósito. Você passa lá, você vê as empresas cheias de máquinas esperando a construção civil novamente aquecer para precisar usar aquelas máquinas. Até quando eles vão conseguir isso? Então eu penso que o Jardim Canadá, sem dúvida nenhuma, é um lugar eclético. Você pega, por exemplo, lá tem casas de shows de muita qualidade, grandes eventos que acontecem em Belo Horizonte, são anunciados como Belo Horizonte, mas acontecem em Nova Lima, né? Grandes eventos, feiras, cervejarias artesanais, que hoje está na moda, cheio de cervejarias artesanais. E, na minha opinião, o Jardim Canadá é um pouco do povo de Nova Lima, sabe? Nova Lima, quando, uns tempos atrás, vinham pessoas do Brasil inteiro para trabalhar na mineração Morro Velho, né? Hoje Anglo Gold. Jardim Canadá é a mesma coisa, você anda lá, tem gente da Bahia, gente do Norte, para todo lado. Então é um pouco do que é Nova Lima, sabe? É a cara de Nova Lima e eu acredito que vai continuar sendo, mas o poder público, os vereadores, precisa de ter um olhar diferenciado para o Jardim Canadá. O pulmão econômico de Nova Lima, na minha opinião, hoje está fumando e o pulmão está meio que debilitado. E que a gente sempre escuta falar de turismo, sempre escuta falar no Jardim Canadá, por isso que a crise às vezes pode ser boa. Essa Sim. crise aconteceu, mas é preciso pôr em prática todos esses planos, né, Silvano? Sim. Pode até parecer bordão, mas é verdade, é na crise que se cresce, né? Eu penso que está na hora da cidade acordar e fazer certas coisas acontecerem, sabe? Eu penso que essa crise ela pode ser extremamente favorável à cidade de Nova Lima. Pois não, pode falar. Não, perdão. O que eu já ia falar com você é que Nova Lima tem feito o exercício de casa, sim. O para casa está feito. Eu penso que a crise afetou todos os setores da economia e como nós temos setores diversificados, esses setores foram afetados e, teoricamente, eles afetaram a economia do município. Mas essa crise, ela vai passar, uma hora ela passa. Eu sou um cara extremamente positivo. Sabe, eu acredito que a gente não vai viver na crise pro resto da vida. Só que também a gente tem que pensar que nós não vamos ter a bonança que tinha, não, de jeito que tinha no passado. Então, por isso que a gente tem que fazer essa discussão não pode ficar apenas nos políticos, tem que ser da sociedade como um todo, porque é ela que sente. Com certeza. Silvano, nós vamos para o próximo terceiro bloco e último do programa. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Uma empresa, ela tem interesse de vir para Nova Lima. Ela procura quem, como, existe terreno para isso, existe incentivo para ela? No próximo bloco, Silvano Aguiar vai responder essa pergunta importante. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico.
Produtores audiovisuais, estão abertas as inscrições para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de Todas as Telas. Inscreva seu projeto de série para televisão. Serão 60 milhões de reais, divididos entre as 5 regiões do Brasil, que vão ajudar a criar mais de 200 horas de programação para as crianças, para o público jovem e também para os adultos. Inscrições até 31 de março. Saiba mais em fsa.ancine.gov.br. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uriana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. Estamos de volta com o nosso Banquete em Foco. Recebemos o vereador Silvano Aguiar. Silvano, um empresário de Belo Horizonte, de qualquer lugar que seja, te procura lá na Câmara e fala: Silvano, eu queria trazer a minha empresa que gera 200 empregos aqui para Nova Lima. Como que você faz? Como que o empresário faz? Sua pergunta, ela é um desafio para qualquer administrador, principalmente para Nova Lima. Nova Lima tem algumas questões. Qualquer empresário que quiser instalar a empresa dele aqui, quiser oferecer empregos para a nossa cidade, ou seja, uma vez que a empresa esteja instalada aqui, ele vai ter dificuldade, primeiro, com a questão dos terrenos. Aliás, terreno em Nova Lima é difícil, não é só para empresas, não. É difícil para empresas, para moradia. A questão de terrenos em Nova Lima é uma outra discussão, talvez desse no futuro um outro banquete em foco. Mas, do ponto de vista prático, nós vamos ter alguma dificuldade para conseguir espaços suficientes para isso, se a empresa tiver um tamanho maior. No passado, a gente fez muito isso. Nós, com certeza, impulsionamos muito o desenvolvimento da cidade. Eu, quando passo perto da Nutraher, por exemplo, que é uma empresa de ponta, uma empresa que foi, de certa forma, trabalhada no município para trazer o empreendimento dela para cá e tudo aquilo que a gente tem ali na região do Bela Fama, daquelas empresas ali. Eu acredito cada vez mais que vale a pena o município investir nessa questão da possibilidade de terrenos, de disponibilizar terrenos para esses empreendimentos. A gente tem aqui um problema jurídico, Ele, nos últimos tempos, isso acabou criando uma grande dificuldade para o município. Então, esse problema jurídico, ele precisa ser levado em consideração. E num passado muito recente, Frente, a gente tinha uma discussão muito grande também, que era a seguinte: a economia está tão aquecida, isso num passado recente, infelizmente. Lá atrás. Infelizmente. Lá atrás, no passado recente, tipo 2010, 2011. A economia está tão aquecida
que algumas empresas que queriam vir para o município de Nova Lima, a gente não conseguiu abrigar. E fizemos uma avaliação, olha, essa é interessante para a cidade, essa não é interessante. Agora, o foco principal aqui talvez fosse a revisão do plano diretor. Porque tem muitas empresas que querem vir para a cidade de Nova Lima, mas que a falta de uma qualificação de áreas na cidade não permite a instalação dessas empresas de acordo com a atividade que ela vai desenvolver. Então, eu continuo batendo na tecla que o plano diretor de Nova Lima, ele pode trazer desenvolvimento e muito desenvolvimento para a cidade. Eu vou te dar um exemplo. A questão da antiga área da mineração Morro Velho. Olha que área maravilhosa, que cidade que não queria ter uma área daquela no centro da cidade. Nós aqui colocando a dificuldade de comércio, a dificuldade que eu não falei aqui, mas que traz uma dificuldade para o comerciante, para o pequeno comerciante de Nova Lima, que é trafegar na cidade. Onde que você estaciona seu carro, como que você estaciona, não existe essa possibilidade aqui. Então, o comerciante que a gente tem em Nova Lima, eu não quero ficar falando nome aqui, mas a gente tem alguns comerciantes de Nova Lima que são vencedores, são pessoas assim que eles venceram a crise de uma forma muito interessante. Aquela área ali da Anglo Gold, se ela for requalificada e, por exemplo, fazer a via de ligação entre a rodoviária e a Praça do Mineiro, melhorar a questão da saída para Belo Horizonte, que dá para a gente fazer isso naquela região ali. Então, eu penso que o plano diretor pode nos ajudar muito nesse sentido. E, para além disso, do que você está me colocando, a questão, né, da empresa vir para cá, nós precisamos de criar um parque industrial. Secretaria de Desenvolvimento, quando sair de lá, nós deixamos um trabalho pronto de um estudo de um parque industrial ali perto da APAC. A Anglo Gold tinha cedido uma área. É certo que essa área precisa de uma discussão, precisa de um investimento, né? Mas isso estava praticamente fechado com a Anglo Gold e esse assunto ele não evoluiu na medida que a gente esperava que ele fosse evoluir e aí a gente não tem realmente espaço para um empresário instalar uma empresa aqui de pequeno, médio, aliás, de pequeno porte até tem, mas de médio e de grande porte a gente tem dificuldade. Esse parque industrial seria ali na estrada de Rio de Peixe, a via de integração. Essa via de integração, ela é de primordial importância para o município. Fred, eu trabalhei muito tempo no Jardim Canadá, na época de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, teve uma época que eu fui trabalhar no Jardim Canadá. Jardim Canadá tem muita vaga. Tem muita gente que sai de Contagem e trabalha no Jardim Canadá, que sai de Ibirité e trabalha no Jardim Canadá, que sai de Betim e vai trabalhar no Jardim Canadá. E a gente não consegue colocar o cidadão novalimense lá dentro. No passado a gente tinha uma dificuldade de transporte, hoje já tem ônibus circulando lá dentro, teve um trabalho e essa coisa melhorou. Mas para além disso, a via de integração ela pode ser a saída para a integração entre o centro histórico da cidade, que é onde está a população mais necessitada de empregos, com a região que mais emprega hoje, que é a região do Jardim Canadá e Alphaville. Então eu penso que essas regiões sendo interligadas, vai desenvolver inclusive o turismo, que a gente falou tanto aqui, que é esse turismo do ponto de vista sustentável, e ali está essa coisa toda, né? Dentro da questão via de integração, um dos problemas de Nova Lima é a questão da integração da sede para com Macacos, que está longe, para com Jardim Canadá, que está longe, e até mesmo para a região da Vila da Serra. A própria associação comercial tenta fazer com que os moradores das 6 pistas, né, do Vale dos Cristais, comprem aqui da nossa cidade. Sim. E aí, hoje existe estão tentando colocar a sede da cidade contra a região dos condomínios. Sim. Ou vice-versa, não estou querendo dizer que é um outro. E a gente tem que ter muito cuidado, isso é hiper perigoso. Com certeza. A gente precisa de integrar a todos. Porque se a sede vai mal, a 6 pistas, a região dos condomínios vai mal. Se é vice-versa, mesma coisa. O que você pensa a respeito da integração? A integração ela precisa de existir. A transversalidade das ações da administração, talvez haja aí, mais uma vez, a falta da comunicação. Por exemplo, o prefeito inaugurou, a administração municipal inaugurou em Alphaville
um escritório, né? No passado tinha um escritório lá, logo que essa administração, um pouquinho antes dessa administração iniciar, esse escritório... Enquanto você era secretário, existia? Existia, não até o final. Esse escritório de lá deixou de existir, acredito que 1 ano mais ou menos antes, ele terminou. E aí, agora ele está novamente inaugurando. Eu acho que é louvável. Muito. Palmas para ele, sabe? Nós até porque vem o CESU aí. Exatamente. Né? Nós precisamos de fazer essa integração lá. Eu acho que foi uma atitude do prefeito que a população talvez até não entenda, mas que vai fazer uma diferença muito grande. Nós temos um escritório na região dos 6 Pistas, que às vezes eu ouço muitas críticas com relação a ele, sabe? Quais que são os serviços que vão ser oferecidos ali? Os profissionais que estão ali estão entendendo que eles precisam de atender esse cidadão da melhor forma possível, que é dali que sai o que a gente tem aqui embaixo, sabe? Essa coisa da integração, ela precisa de ser trabalhada e às vezes as pessoas jogam a culpa toda no prefeito, mas não é só o prefeito, sabe? É a administração como todo e principalmente o sentimento do cidadão, que ele precisa de entender que eu moro no centro histórico, mas tem um outro cidadão novalimense que muito possivelmente vive também seus problemas e suas agrúrias e que mora nas 6 Pistas, que é tido como assim, não, ali só mora rico. E quando, na verdade, isso não acontece, não é bem desse jeito. Eu penso que essa integração precisa ser feita realmente. Eu vou te dar outro exemplo. A integração do centro histórico com o Honório Bicalho foi uma experiência que não deu muito certo. Agora, foi por vontade do prefeito que não deu certo? De maneira nenhuma. O prefeito, quando montou lá um escritório em Honório Bicalho, ele queria o melhor para aquela população. Mas, em algum momento, a população percebeu que os serviços que estavam sendo prestados lá eram tão, eu não vou dizer de pouca qualidade, mas representava tão pouco que ela preferia pegar um ônibus e vir aqui no centro da cidade, resolver o problema aqui, pronto. Essa descentralização da administração, que é um tema mais novo, né? Ela precisa ser trabalhada com muito cuidado para as pessoas entenderem, inclusive o funcionário, que ele está ali para ser a cara da cidade, nem a cara da prefeitura, não. Ele tem que ser a cara da cidade. A integração não é só construir um prédio, alugar um prédio e ter lá. Nenhuma, de forma alguma. Referente ainda à questão do desenvolvimento econômico, a região das 6 Pistas, que é a Mavise, né, uma associação muito importante, tem trabalhado. Você tem alguma sugestão para que todos sentem numa mesa e se unem para o desenvolvimento de toda a cidade? Fred, você pensa bem. Uma região igual à região das 6 Pistas, onde eu terminei de falar aqui, que nós temos o Biocor, que nós temos a Fiat, que nós temos faculdade de primeira qualidade, né? O ensino de direito lá é um dos melhores do Brasil, e a gente sabe disso, que está na Milton Campos. Hospital de referência infantil, que é o Vila da Serra, é impossível você deixar de conversar com aquela região. Eu penso que aquela região precisa de estar dialogando com o centro histórico da cidade, mas num diálogo que não pode ser no embate. É num diálogo que ele vai ser, em alguns momentos, as necessidades deles, que são diferentes das nossas necessidades, precisam ser entendidas. Tanto eles entenderem que aqui, o centro histórico, eu ontem, na reunião plenária de ontem, eu percebi que eu acredito que devia ter umas 3, 4 pessoas da região dos 6 Pistas na região, lá na reunião. E eu achei aquilo muito bacana. Sabe por quê? Você vem numa reunião, parece uma coisa assim besta, e eu falo sempre isso, sabe? O pessoal critica muito, fala assim, lá, o vereador está fazendo uma lei para dar nome de rua, é só isso que eles sabem fazer. Só que eu vou te contar um caso. Precisou de colocar água num prédio que a gente está fazendo, um posto de saúde lá no bairro Nova Suíça. A hora que foi na Copasa para pedir a inscrição lá, a rua não tinha nome. O vereador teve que nomear a rua. Você concorda comigo? Então, a pessoa que mora lá pode pensar que aquilo ali é uma coisa menor, mas não é. E a pessoa que mora aqui pode pensar que, por exemplo, para que eles precisam? Eu já ouvi essa crítica. Para que eles precisam do caminhão de lixo? Eles têm dinheiro, eles bancam isso de outra forma. Ou aquela história da cancela, que não é uma história muito assim, sabe? Eu, por exemplo, eu vou em todos os condomínios, nunca me identifiquei como um vereador e
Na maioria das vezes as pessoas abrem as cancelas sem problema nenhum, às vezes me pedem um documento e na situação que o país vive, eu não vejo problema nenhum eu me identificar. Sabe? Então, quebrar essas barreiras, que elas não estão, não é a cancela que é a barreira, na minha opinião. Na minha opinião, a barreira, no fundo, ela está na nossa cabeça. E é ela que tem atrapalhado esse diálogo entre a região que hoje, que eu vou continuar insistindo aqui, que é 6 pistas, mas eu sei que hoje ela já tem uma outra conotação, lá nem 6 pistas existe mais, né? E a região do centro histórico da cidade, que vive uma outra realidade. Deixar esses pormenores, né? Sim, tirar... Sim. Para buscar a cidade que é um conjunto. Sim. Integração. Silvano, queria agradecer a sua presença. É claro que um tema tão importante precisa de ter mais programas, Sim. mas eu acho que a gente conseguiu passar tudo aquilo que você pensa, toda a sua experiência enquanto foi secretário de Desenvolvimento, empreendedor como você é. Aproveito de deixar um recado para a população. Sim, eu quero deixar para a população que estou aberto, como sempre estive, à disposição da população para caminhar junto com cada um cidadão novalimense, seja o cidadão do Bela Fama, do Alto do Gaia, o cidadão das Cabeceiras ou das 6 pistas, Jardim Canadá. Eu, enquanto vereador, estou de braços abertos para ouvir, para dialogar, para ouvir as críticas, porque às vezes é preciso que a gente aceite as críticas e entenda como ela sendo uma oportunidade de crescimento, principalmente para a gente que vive hoje, né, uma dificuldade política muito grande. Os políticos não têm contribuído muito para o crescimento dessa atividade, que na minha opinião é uma atividade que tem que ser muito nobre. Então o meu gabinete está aberto, a minha equipe está aberta. Eu quero te agradecer muito, Fred, e quero fazer um comentário aqui que eu sempre faço lá na Câmara quando tenho oportunidade, que existe a política em Nova Lima em 2 momentos. Um antes da TV Banqueta e um momento depois da TV Banqueta. Eu acredito que todo político, sem exceção, está buscando se posicionar de uma forma diferente, uma vez que ele vê que todo cidadão novalimense está acompanhando o trabalho dele, está olhando o que ele está falando, o que ele está fazendo, e a TV Banqueta é o porta-voz deste trabalho para todas as casas da nossa cidade. Então, parabéns para você, parabéns para a sua equipe. Eu rogo a Deus que vocês continuem conosco aí, crescendo. Nova Lima precisa, com toda certeza, de pessoas empreendedoras. Você falou muito em empreendedor aqui, e eu te conheço há muito tempo. Você é o cidadão que Nova Lima precisa ter, o cidadão que acredita em alguma coisa que ninguém fez, mas que vai dar certo. Eu, sinceramente, quando vi falar, você falou comigo da primeira vez, vou criar a TV Banqueta. Eu falei, esse cara está viajando. Mas graças a Deus que tem muita gente viajando igual você, igual a eu, que nós vamos com toda certeza fazer essa cidade sair dessa crise e crescer muito. É isso que a gente espera para o nosso futuro. Não é isso mesmo? Muito obrigado a você. Obrigado, Silvano. Chegamos ao fim do programa Banqueta em Foco. Na próxima semana vamos debater a questão cultural de Nova Lima. Aqui na TV Banqueta se discute Nova Lima, se planeja Nova Lima para o futuro. Obrigado e até lá.